Pessoal, vamos falar de unidades de medidas e a relação que isso tem com as dimensões. Então, imagina uma situação aqui que nós temos uma linha reta. Quando nós falamos de uma linha reta, nós estamos falando de comprimento. Ora, esse comprimento representa uma dimensão. Então, nós podemos dizer que essa linha aqui, por exemplo, tem um comprimento de 10 centímetros. E nós sabemos que tem as unidades de medidas que são equivalentes. 10 centímetros é equivalente a 1 decímetro, que é o conjunto dos 10 centímetros. Então, quando nós falamos de comprimento, nós estamos falando de uma dimensão. Agora, se nós pensarmos não em uma linha, mas em um quadrado que tem 10 centímetros de cada lado. Então, aqui também 10 centímetros, que também é equivalente a 1 decímetro. Agora nós estamos falando de duas dimensões, comprimento e largura, né? Quando nós falamos de duas dimensões, nós pensamos em uma superfície, em uma área. Superfície. Área. Então, uma medida de uma área plana que tem duas dimensões, comprimento e largura. Então, se nós pensarmos nessa dimensão de área, né, em duas dimensões, comprimento e largura, nós vamos ter aqui 100 centímetros quadrados, que é 10 por 10. Ou se nós pensarmos em decímetro, o que vai dar isso daqui? 1 decímetro por 1 decímetro, você vai fazer 1 vezes 1, 1 decímetro vezes decímetro, decímetro quadrado. E aí, quando nós pensamos, então, em medida de superfície, nós estamos falando em duas dimensões. Agora, você pode pensar também em 3D. O que é o 3D? 3D é quando nós temos três dimensões. Então, imagina mais uma linha aqui, ó, e vai formar um cubo, né? Agora, imagina que esse cubo tem 10 centímetros de comprimento por 10 centímetros de largura, formando a base desse cubo, que é um quadrado aqui na base, e tem 10 centímetros de altura. Então, uma, duas, três dimensões, que também nós podemos considerar em centímetros ou em decímetro. Então, 10 centímetros de comprimento, 10 centímetros de largura, 10 centímetros de altura. 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura, 1 decímetro de altura. Nesse caso, se nós considerarmos as três dimensões, nós estamos falando de volume, né? E aí nós fazemos 10 vezes 10 vezes 10. E considerando o volume, nós temos o quê? 1000 centímetros cúbicos. Ou se nós considerarmos decímetro, nós temos 1 de comprimento, 1 de largura e 1 de altura. 1 vezes 1 vezes 1, 1 decímetro cúbico. Então, quando nós falamos de volume, três dimensões, nós falamos em unidades cúbicas. Quando nós falamos em duas dimensões, superfície, nós falamos em unidades quadradas, elevado a 2. E quando nós falamos em medidas de comprimento, nós falamos em unidade elevada a 1, ou seja, uma dimensão. Então, temos aí comprimento, superfície e volume. É isso.